com o síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas para você, seu condomínio. Começando mais edição do nosso De Síndico para Síndico. O síndico que está aqui. Saúde o síndico que está aí. Vem para cá, vamos aprender junto nesse acolhimento eterno. É assim que a gente vai conseguir transformar o universo condominial. Um acolhendo o outro, meu jovem. Aqui você é a estrela principal de Síndico para Síndico. Mais de 100 papos aí com o síndico Brasil todo. E hoje a aula vai ser muito bacana. Estou muito feliz de receber com a síndica, uma colega de trabalho. Mas antes, quero falar do Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Se você é síndico em Brasília, procure o Cicobi DF1000, é uma agência especializada em condomínio. Tem um departamento só para ajudar você. E agora, novidades, hein? Se você é de Goiânia, do entorno ali do Goiás, procure o Cicobi DF1000 em Goiânia, chegando aí para poder atender o universo condominial no Goiás. E hoje, recebendo ela, que é doutora, síndica também. Hoje a aula vai ser maravilhosa com a minha amiga Alessandra Santos. Tudo bem, Alessandra? Olá, tudo bem? Estamos aqui. Que bom, hein? Com o nosso amigo Thiago, defensor dos síndicos. 100%. Ajuda bastante todos os síndicos com várias dicas. Parabéns pelo seu programa. Gratidão, obrigado. Então vamos lá. Vamos. Como é que você se tornou síndica? Você já estava lá na advocacia, tu falou, vou arranjar uma sarna para coçar, eu virar síndico. Por livre e espontânea pressão. No prédio onde eu tinha o meu escritório, sempre tinha problemas com síndicos e teve uma assembleia e eles queriam contratar um síndico profissional. Chegaram a contratar um síndico profissional. Nessa contratação do síndico profissional, os condôminos não aceitaram muito bem. Aí foi aonde que teve uma assembleia e eles me indicaram por livre e espontânea pressão, eu aceitei o encargo e estou aí até hoje. E no seu olhar, qual foi o maior desafio nesse projeto que você estava lá? Como síndica Isso. do meu prédio, é porque eu sou síndica em duas situações. Do trabalho, né, do escritório e no condomínio de casas. Então, beleza, né? vamos falar qual a diferença porque pelo que eu entendi, é um prédio comercial e outro é um residencial. Qual é a diferença que você... Eu fui síndica de um comercial, né, e hoje estou síndica num residencial. Tem uma certa diferença, né, porque a gente tem que respeitar alguns horários que no residencial é mais tranquilo, mas que no comercial não. Para obras, a maior dificuldade no condomínio comercial sempre foram as obras. Porque muitos desenvolviam obras em horário que estava... Sempre é contraturno, né? Exato, sempre contraturno. No residencial já é o contrário, né? Eu agora fiquei curioso, porque é permitido, né, no caso, nos comerciais, contraturno, né? Ou não? Como é que funciona isso? Não, nos comerciais as obras são sempre à noite. Para não atrapalhar os escritórios, para não atrapalhar a concentração de quem está ali trabalhando. Então, sempre, todas as obras são à noite. É igual de shopping. Todas as obras são à noite. E para você, qual foi o maior desafio? Com Na profissão, no geral, na profissão de ser síndico? lidar com as pessoas. Mas isso é facinho, isso é moleza, Alessandra. Não é tão simples assim. A gente tem que ter um traquejo muito grande para conversar, porque sempre quando alguém procura um síndico, ele já vem com a contenda pronta. Verdade. Já vem com problema. Então o síndico ele tem que ter a psicologia para poder amenizar a situação e resolver o problema. Então essa comunicação ela é um pouco complicada, mas assim, graças a Deus eu sempre consegui lidar bem com essa situação, mas eu acho que o maior desafio é esse. E não tem onde a gente fugir, né? Eu sempre falo que ser síndico está diretamente relacionado a lidar com pessoas, né? Diretamente. E igual você falou, sempre a pessoa vem com uma demanda e quer uma solução, né? Sempre tem a demanda e o síndico tem que ter a solução. E é bacana, quando você já passou por isso, eu já passei muitas vezes a pessoa me procurar, mas não é o síndico que resolve? Não. O cara, como assim? Ué, você que tem que resolver, você que é dono do apartamento, né? O que você tá me apresentando não é eu que dou a solução, não é eu que resolvo. É você, né? Muitas vezes eles trocam a figura do síndico como solucionador obrigatório do problema. Obrigatório, né? Obrigatório. E aí se não resolver? Exatamente. E também tem sempre, o problema do síndico também tem sempre aquela desconfiança, né? As pessoas sempre acham que o síndico está roubando, sempre acham que o síndico está ganhando algum benefício pelo fato do encargo de síndico. E muito pelo contrário, a gente faz gastar gasolina, gastar tempo para correr atrás de benefício para
outras pessoas, né? Eu sempre falo, meu condomínio, o quanto eu valorizar o meu condomínio, eu estou valorizando o meu patrimônio. Então a gente trabalha nesse sentido, mas muitas pessoas sempre levam para outro lado, ou algumas pessoas que, como diz uma amiga minha, ela falou assim, olha, toda pessoa que tem o título de síndico vai ter alguma desconfiança atrás. Então, devido a esse fato, eu até estava conversando com você antes do programa, ser síndica para mim me ajudou muito na minha vida particular. Por quê? Como eu sou advogada, então a gente trabalha sempre naquela correria. Então, o fato de ser síndica, eu tenho que ser extremamente organizada. Se eu compro uma balinha, eu peço nota. E eu presto conta. E isso eu trouxe para a minha vida pessoal. Isso eu trouxe para a minha vida na maneira de organizar o meu financeiro, de organizar a minha vida. Então, eu falo sempre, ser síndica para mim foi um desafio, porque lidar com problemas, lidar com Pressão, né? com pressão, mas teve um grande benefício na minha vida que me ajudou a ser organizada com o financeiro, dia a dia, né? com o dia a dia. Então, assim, o segredo de ser síndico, para mim, é a prestação de contas. Prestou conta de tudo. E é obrigatório, você não tem... né? Sim, não, é obrigatório, mas com uma certa transparência. Então, eu, como síndica, eu pego nota de tudo, eu apresento nota de tudo, eu faço orçamentos, 3 orçamentos, eu tento trabalhar uma lisura, maior transparência possível. Porque eu não gosto que ninguém Duvide de você, tenha né? alguma Desconfia, dúvida né? da minha idoneidade. Então, E assim, igual você falou, né? Eu acho que ser síndico já acarreta todas essas questões que as pessoas olham a rouba, não sei o que, a fazer o mal, vai deixar romba, aquelas coisas todas, né? E eu sempre falo, gente, lógico que existem profissionais e profissionais, mas é uma pequena parcela. Se eu estava na Assembleia, a pessoa falou assim, eu trabalho com auditoria e peguei 4 condomínios agora para fazer auditoria. Aí eu olhei assim, beleza, quantos condomínios tem em Brasília? sim. Porque a pessoa botou como fosse uma coisa assim, eu falei, não, peraí, ele está falando do universo de 16 mil condomínios, você falou que pegou 4. Eu Você advogo. entendeu? Então, assim, é ruim, porque assim, é essa minoria que queima o resto, né? E por isso que eu falo, quando eu surgiu esse quadro aqui há 10 anos atrás, eu faço o Intenso Condominial, fui com essa ideia, falei assim, cara, tanto trabalho bom, tanta coisa boa, vamos mostrar o que é bom, para a gente poder inspirar, para a gente poder Sim. aprender. Que eu vejo que a sociedade hoje pega aí os jornais, o site, mostra só o que. O síndico fez isso, fez aquilo. Mas ninguém fala, o síndico fez um bom trabalho aqui, o síndico valorizou o patrimônio ali, o síndico valorizou a terceira idade aqui, o síndico criou um projeto que está integrando a comunidade ali. Cara, cadê a mídia? Cadê vocês, mídia, aí, para poder divulgar isso também? Acho que está na hora de a gente virar o jogo, porque assim, só falar das coisas ruins vai aparentar que todo mundo é ruim. E ao contrário, existe 99% de coisas boas, pessoas interessadas, estão dedicando, eu falo, o tempo, o seu dinheiro. Quantos síndicos não ganham nada? Você é contra, sou contra isso, mas se a pessoa escolheu e está feliz com isso, ok. Doando ali para entregar o melhor para aquela sociedade. Porque eu falo, nosso cliente não é as paredes, não é o portão, é as pessoas. Quando você vê aquela sociedade feliz, você fala assim, aí é onde você fica feliz, fala, cara, aí onde eu cheguei. Que é alterando, né, o comportamento para melhor daquele coletivo, né? O que é o mais interessante é que ninguém se predispõe a dar a cara a tapa, ninguém se predispõe a se candidatar a ser síndico, mas tem muitas pessoas que fazem questão de cobrar, de tornar a vida do síndico mais difícil. Exato. Mas essas pessoas, na maioria das vezes, nunca foi atrás para saber qual é a dificuldade que um síndico tem, a falta de recursos que o condomínio tem. Eles querem cobrar, mas não querem ajudar. Acontece. Eu acho isso muito injusto. Não, muito isso é verdade. injusto. E assim, eu sempre falo, a cobrança é positiva, pessoal. Lógico que tem educação. É um dever nosso prestar conta, é um dever nosso dar explicações, mas aquela pessoa que está fazendo também que ela possa buscar essas informações. Né? Ir lá, ver, pegar um balancete, perguntar, questionar. É lógico que a transparência fica mais tranquila essa comunicação. Eu sempre Sim. falo que nos anos para cá eu tenho um relatório mensal que eu criei, porque eu percebo que o balancete às vezes é muito confuso, é difícil o entendimento. Então eu reduzi um relatório e mando para todo mundo. E aqui é uma parte mais gostosa. Quando eu falo assim, Thiago, não sei o quê, eu falo, olha o relatório.
E aí começa a ter uma comunicação mais clara, sabe? Porque a pessoa começa a perguntar sobre aquela situação. Sim. Não tem achismo. O que foi essa nota? O que foi esse serviço? Aí você começa a explicar. E aí se torna uma comunicação mais produtiva, vamos dizer assim, onde eu consigo mostrar o que foi feito e ele consegue compreender onde está sendo investido o dinheiro dele, né? No meu condomínio, por exemplo, de casa, nós procuramos fazer com que aquele ambiente seja um ambiente agradável, um ambiente de familiar mesmo, porque o nosso vizinho é o nosso parente mais próximo. Se você está na sua casa, você passa mal alguma coisa, até que algum terceiro de fora do condomínio venha te socorrer, o seu vizinho já pode ter te socorrido. Ou se tem um animal que quer viajar, a pessoa pode cuidar. Exatamente. Né? Então, assim, a gente procura ter um ambiente agradável e nós fazemos todo ano uma festa junina no nosso condomínio. Me chama! Tá convidado, dia 28 agora. E nós fazemos uma festa de condomínio. Agora maio já? 28 de junho. Então me organizar. É uma festa coletiva. O que nós fazemos? Cada morador leva um prato e a gente faz a organização, a ornamentação, aluga mesas e tudo. Aí teve uma condômina que um dia falou assim, mas vocês não pediram a minha autorização? Ela tinha acabado de chegar no condomínio, né? Vocês não pediram a minha autorização para fazer a festa? Falei assim, minha senhora, essa festa ela já existe há mais de 15 anos, desde quando o condomínio passou a existir. E é um momento de confraternização. Integração, Venha conhecer a nossa festa, venha participar. Só um dia, né? Venha participar da nossa festa, que você vai ver. É um ambiente extremamente agradável e familiar. E é bacana, eu acho que eu nunca tive o plano de fazer, mas eu acho bacana quando as pessoas fazem esses eventos, né? Porque integra, né? As pessoas se conhecem, elas começam a conversar, e aí no dia a dia fica mais prático para resolver as coisas. Sim. Porque eu não tenho mais receio, eu posso conversar com você, né, Alessandro? Pô, acho que não tá legal o barulho. Ou falando, vou fazer uma festa que eu passar um pouquinho, se incomodar, você me avisa, né? Porque eu acho que é sobre isso, né? A comunicação é tudo, né? A boa convivência, né? E aí eu falo que nós sim temos essa responsabilidade, que a gente somos agentes de mudança social. Com certeza. Quando a gente prega essas festas para integração, quando a gente trabalha campanhas igual combate ao feminicídio, né, os maus tratos aos idosos, quando a gente faz denúncia, quando a gente leva temas que a gente entende que aquela comunidade vai ganhar com aquele tema, né? Eu acho que é muito importante. E parabéns todo o síndico que tem essa coragem de fazer, porque sempre tem alguém do contra, alguém para reclamar, sempre mas o cara não quer participar, ele não vê o ganho que aquilo vai ter para o coletivo, né? Sempre vai ter alguém do contra, sempre vai ter alguém que vai reclamar. E assim, você falando de algumas campanhas, o síndico, ele tem uma obrigação moral, não falo nem no aspecto civil e criminal, ele tem um aspecto moral de fazer algumas denúncias. Verdade. E aí é onde que vem algum receio. Hoje mesmo, uma cliente me procurou, nós vamos fazer uma ação específica, e ela virou e falou assim, doutora, mas eu vou assinar a procuração, eu vou sofrer retaliação. Eu falei, não, pode ficar tranquila, porque quem está discutindo a situação é a pessoa a pessoa jurídica, é o condomínio, não é você. Você só representa, né? Você só representa, então não se preocupa que o problema não é seu, o problema é do condomínio. E os condôminos têm que entender que o síndico tem que impor algumas situações, entrar com algumas ações e faz parte do trabalho da profissão, né? Exatamente, tem a responsabilidade criminal, tem a responsabilidade no âmbito civil também, que se você não tomar algumas atitudes, você pode responder. O não fazer também a gente responde. O não fazer, responde, com certeza. Tá vendo? Você sente que é isso, tem que fazer, não tem. Por isso que eu botei aqui, o plano é fazer, porque não tem onde correr, né? O plano é fazer. Aceitou, tem que fazer. Sim, nunca ser omisso, porque se você for omisso, você responde pessoalmente pelos seus atos. E outra coisa importante, né? Eu quero mandar um abraço para a amiga Cristiane Romão, de Salvador, uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, segue ela aí. Eu aprendi isso com ela, né? Que ela fala que não é síndico profissional, é gestor profissional de condomínio, porque é sobre a gestão. Sim. E essa gestão pode ser aprendida, né? É aí que tá, hoje eu acho que tem muito conteúdo hoje, eu estava comentando no Texto Condominial, o tanto de canal que existe hoje para entregar informação para o síndico, né? Para que o síndico possa aperfeiçoar o dia a dia a gestão dele. E o síndico não pode nunca deixar de buscar esse conhecimento, né? Buscar o conhecimento e ouvir a comunidade dele. Isso é importante. Porque o que acontece? Às vezes você não dá importância para uma dica, mas você vai atrás, algo que um condômino vê com bons olhos
e pode ser uma coisa benéfica para todos. Então, assim, a questão de aprimorar, de buscar, sempre fiz vários cursos, que eu sou bem curiosa, eu gosto muito de estudar. Então, quando eu me comecei como síndica, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vou me aprimorar. Aí eu fiz alguns cursos presenciais, muito bacana, muito interativo, ali aquele tanto de síndico, eu gostei pra caramba, fiz já acho que uns 4 cursos de síndico Legal. já, mas é um ambiente bem agradável, porque tá todo mundo ali para resolver problema, né? Então tá todo mundo ali para compartilhar Aprender um com os outros, né? informações, compartilhar aprendizado. E é muito importante. E é meu síndico, busca esse conhecimento, né? E outra coisa também, abra a mente para as tecnologias, né? Acho que tem muita tecnologia que está agregando bastante. Temos a IA, saber utilizar. Temos a tecnologia da portaria remota aí. As administradoras também usando vários recursos para facilitar, né, o dia a dia, a gestão. Também melhorar essa comunicação, né, com o síndico. Ontem eu estava recebendo uma pessoa aqui, inclusive quem quiser assistir, é um pessoal da Ecoar. Eles estão com um projeto de criar jogos dentro de condomínio para poder melhorar essa comunicação e passar as regras também. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto a isso, porque vai agregar, vai ser bom, por que não, né? Sim. E outra coisa eu acho que também que a gente tem que fazer, Alessandra, é se unir mais. O sítio tem que ficar mais unido uns com os outros. Com Fortalecer, né? Principalmente no mesmo raio, na mesma região, porque se tem um problema ou uma queda generalizada de energia, algum problema de segurança, estando todos os síndicos conectados, quando alguém te pergunta alguma coisa, você já tem a resposta ou algum colega seu possa ter. Ou vai te orientar como resolver aquilo. Vai te orientar como resolver. Por exemplo, nós tivemos um problema sério lá no nosso condomínio recentemente de internet, o pessoal furtando os cabos. De internet? De internet, furtando os cabos. Eu nem sabia, nunca a primeira vez que foi falar isso. Ficamos sem internet 1 dia e meio. E aí, com essa comunicação entre síndicos, que fomos descobrir que o problema de todos estarem sem internet foi esse furto dos fios. E eu sempre falo, acho que a melhor forma de você aprender é com outro síndico. Sim. Porque é uma coisa que eu já percebi em 10 anos, que não é sobre escolaridade. Lógico que ajuda e tal, mas é sobre a experiência do dia a dia. Sim. Às vezes aquele síndico já vivenciou aquilo que você está vivendo. Você pode falar, vai para esse caminho aqui, vai por ali. Porque aí a gente fortalece, né, o nosso meio. E até para a gente também indicar pessoas que vão entregar um produto de qualidade para a gente, vão prestar serviço de qualidade também. Então, acho que é muito importante essa união. E eu sempre falo, cara, eu torço, já entrevistei gente do Brasil todo, eu falo, cara, eu torço para que dê certo para você. Pô, mas eu tô aqui no Amapá, eu falei, eu torço. Porque você fazendo uma gestão de qualidade lá, alguém de Brasília vai lá e fala, pô, gostei desse trem de tal de profissionalização, vamos pular para cá também. Porque é sobre isso, né? O seu sucesso é meu sucesso. Igual você falou, já entra dentro de uma gestão, vai roubar, não sei o que, a gente desconfia. Principalmente quando a gente entra em gestões que teve problemas para trás, né? Todo mundo já acha que todo mundo é igual. Então tem um certo tempo de adaptação, de confiança. Então, já está todo mundo armado ali, né? Você tem que baixar as barreiras, baixar as barreiras, a barra de Axe, né? Baixar as barreiras. Então, assim, aí tem essa inteligência emocional para poder conduzir esses processos. Mas acho que a melhor forma da gente se fortalecer é fortalecendo o nosso colega do lado. E esse programa é essa ideia, de a gente poder acolher, aprender um com os outros, né? E assim, eu sou síndica, mas eu também advogo para alguns síndicos, para vários condomínios. E eu vejo vários problemas no cotidiano de várias pessoas, e eu tento trazer que esses problemas não afetem o nosso condomínio. E eu estava até conversando com você antes, depois acho que a gente pode até abrir uma pauta para conversar sobre isso, são as questões dos condomínios irregulares então, em Brasília. Fala agora. O plano é fazer agora. Fala um pouquinho dessa situação, porque Brasília, né, quem é de Brasília, a gente tem muito condomínio irregular ainda, né? Como é que está esse cenário hoje? Sim, Brasília, eu acredito que hoje, de 40% a 50% dos condomínios hoje em Brasília são irregulares. Para quem não é de Brasília, irregular como? São condomínios ainda que não passaram por uma regularização fundiária, são condomínios que estão em processos de regularização, não tem escritura do imóvel. E o maior problema que eu verifico desses condomínios são as duplicidades de lotes. Oh, isso é importante, hein? Duplicidades. Por quê? Seu lote, sua casa tem escritura, mas nem todos os condomínios de Brasília têm.
Muitas regiões administrativas de Brasília, elas são 100% de condomínios e são 100% condomínios regulares. Isso eu posso te dar exemplo para quem é de Brasília sabe. Vicente Pires, que está se regularizando agora, Arniqueira, que regularizou agora, mas nós temos 26 de setembro, que é 100% sem regularização. Nós temos Riacho Fundo, nós temos Sucupira, que eu Ponte falei pra Alta, você, Sucupira, nós temos a Ponte Alta, então nós temos uma gama muito grande de condomínios, de casas que não são regularizadas, que não têm escrituras. Então, o que acontece? O síndico ele tem que fazer um papel de organização, de cadastro dos donos dos lotes. Aí, ó, dica boa, isso é importante, hein? Cadastro dos donos dos lotes. Por quê? O condomínio tem que aceitar apenas aquele condomínio que apresentar um documento idôneo para se cadastrar. Porque o que acontece? Estou com um problema hoje, nesse exato momento, de clientes que estão com problema no seguinte: o condomínio dele já existe desde 2022, o condomínio já tem várias casas ocupadas, ainda tem casas que não estão ocupadas. Aí agora sai uma decisão. Uma pessoa entrou na justiça, ganhou uma decisão generalizada e que estão querendo englobar esse condomínio. Eita. Aí tá todo mundo dormindo tranquilo, do dia para noite chega alguém e bate na porta. Ó, ganhei o seu lote na justiça. É realmente muita tensão, muito, né? Muito complicado. E eu tô querendo desenvolver um projeto neste sentido para ajudar aos síndicos que trabalham nesses condomínios 100% irregulares, porque a gente que, hoje meu condomínio é 100% regularizado, o seu também, os que você trabalha são, mas e os que não são? Imagina, eles vão passar pela dificuldade que a gente passa e ainda pela falta de regularização, pela falta de infraestrutura, pela falta da presença do Estado naquele local. Então, assim, esses síndicos de condomínios regulares, eles sofrem bastante. Eu acredito que a primeira coisa que o cara tem que fazer é ter um advogado. Sim, sim. Porque, como você falou, às vezes você vai dar insight da experiência que você já tem, ó. Vamos ter um cadastro aqui, vamos por ali, vamos fazer dessa forma aqui. Exatamente. Para a gente amenizar, assim, sempre vai existir o risco, né? Irregular, sempre existe o risco. Mas é tentar amenizar o máximo possível isso, né? Através da atitude do dia a dia, né? Porque as pessoas. Porque fala, conhecimento é poder, né? Exatamente. Porque as pessoas que estão ali morando num condomínio irregular, não é porque eles estão irregulares, porque eles são irregulares. Eles são vítimas de um sistema. É verdade. Em Brasília, essa questão de lotes irregulares é uma crescente muito grande, já existe há muitos anos. Então, um pai de família, ele trabalha, ele junta todo o dinheiro de uma vida inteira, de todo um sonho e deposita na compra de um lote. Com a maior dificuldade, constrói a sua casa. Aí, além dele ter o risco das derrubadas, ainda tem esse risco da derrubada, o risco das duplicidades, o risco da não regularização. Então, sempre um síndico tem que estar bem assessorado nesse sentido. E é importantíssimo, né? Eu estava até no programa agora falando sobre isso. É uma coisa que a gente tem que ter muita cautela, amigão síndico, no que você fala, que você escreve. Sim. Né? Porque hoje tudo é processo. Tudo né? é processo. Grupos, toma cuidado, eu acho que nem deveria criar grupos. Eu estou passando uma situação interessante esses dias, que eu tenho um condomínio que eu estou como síndico. Quando eu entrei, falei, não trabalho com grupo, tem a lista de transmissão e tal. E eles existiam um grupo, aí o subsíndico falou, não, vamos manter o grupo aqui. Eu falei, você que sabe, é o direito de vocês. Aí teve uma situação, teve uma situação do grupo que as pessoas estavam falando de uma família, e essa família tem uma criança com autismo. Sim. E aí, inclusive, até hoje eu passei um comunicado, expliquei qual é a situação da criança e tal, e o pai já estava sentindo, assim, ameaçado, vamos dizer assim, tanta reclamação do barulho do filho, né? E eu falei assim, ó, cuidado, porque se ele vier processar alguém, vai processar você também, que administra o grupo do condomínio. Exatamente. Então toma cuidado. Aí ele ficou, é mesmo? É mesmo. Essa questão de grupos de condomínio é bem complexo, bem complicado, porque você fala A, a pessoa entende B.
Nem sempre o que se você escreve uma coisa, a pessoa interpreta de uma maneira. Se você fala uma coisa, a pessoa interpreta. Então, essa questão de WhatsApp, ela é muito interpessoal, não tem esse olho no olho, cara a cara. Então, O tom, você não sabe o tom que foi falado, na intenção. Exatamente, que às vezes a pessoa acha que você está sendo grosseiro numa mensagem escrita, na verdade você está querendo amenizar uma situação. Então, tem que saber o que falar e como falar. E o principal, saber o que falam, porque você quando se coloca na posição de administrador de um grupo de condomínio, de WhatsApp, seja ele de condomínio ou não, você assume a responsabilidade do que as pessoas estão falando ali. Então, se você não repelir, não suspender, não cobrar, você acaba sendo conivente, pode responder um processo junto também. E ela falou uma coisa importante também, sabe, que é rezar. Reza, amigo síndico, reza que as coisas vão fluir no condomínio. Quem está nos assistindo, você é amigo síndico, vamos nos ajudar então. Se inscreva no canal, curta, deixa comentário e vamos propagar a boa nova, vamos compartilhar isso para o maior número possível de síndicos. Já quero novamente dar um salve aqui para toda a galera que faz conteúdo na internet aí. Temos o Papo Condominial, Conde-Sim, tem minha amiga Muniz lá no Condomínio Sem Muro com entrevistas maravilhosas, TV Conde. Fora assim, cara, é tanto hoje podcast, isso me alegra. Porque quanto mais conhecimento, as pessoas vão ficar informadas e as coisas vão fluir mais ainda. Eu acho que é muito bacana isso aí. E a gente tem que ter essa disciplina de poder conversar um com o outro, Sim. aprender um com o outro. Porque, como eu falei, você está falando muita coisa que eu nem sabia. 10 anos, eu falei, opa, isso aqui é interessante. Eu sempre falo que, sempre eu estou aprendendo. Pô, isso aqui é interessante, eu vou aplicar na minha vida ali. Igual você falou, que bacana, né? Que você está falando que ser síndica alterou a sua vida, melhorou a sua vida como pessoa física, né? Como pessoa física, me ajudou bastante, porque o que acontece? Eu mesmo faço as minhas planilhas, planilho tudo, me organizo, tudo certinho. E eu trouxe isso para minha vida pessoal, o que eu não fazia antes. Tá vendo? Sindicância também muda a vida. Isso. E sabe o que não muda a vida também? Cicobi DF1000. O Cicobi DF1000 muda a vida do síndico, porque é um banco que está nos apoiando nesse projeto de síndico para síndico. É um banco que conhece o universo condominial, sabe as demandas, está nos acolhendo todo dia, tem um departamento só para isso. E lembrando, se você é de Goiânia, aí do entorno de Goiânia, procura o Cicobi DF1000, um banco especializado em condomínio. Esse banco aqui vem ajudando o síndico a ter sucesso na gestão e valorização dos patrimônios também, porque também é uma meta nossa, é valorizar o patrimônio. Vou procurar o Cicobi. Demorou. No rodapé do Vitor e no Marcelo aí. Ó. Não estou satisfeita com o banco que a gente tem conta hoje. É muita taxa, meu Deus, espero que no Cicobi seja menos. Não, o Cicobi é um banco bem tranquilo, assim, a vantagem que eu percebo de muitos anos é que, por exemplo, para aprovação de obras é mais tranquilo, é mais flexível, né? Tem uns bancos que têm umas exigências que não tem nem como ser cumpridas, né? Então, como ele já tem essa expertise de conhecer o síndico, fica mais fácil para ele poder liberar as coisas e trabalhar em prol do síndico, né? Alessandra, e para ti, o que não pode faltar para um síndico hoje? O que não pode faltar para o síndico? Organização. Verdade. Organização. Porque se não for organizado, ele se perde no processo e aí vem as cobranças. A vaca vai pro brejo, né? Exatamente. Aí vem as cobranças em todos os sentidos. E deixa eu te falar, você também é advogada, né? Sim. Se você atende alguns síndicos. No seu olhar, onde é que o síndico falha mais? Aonde que o síndico falha mais? Na questão da comunicação. Um ponto que os síndicos falham muito, nas cobranças, nas execuções. Porque o que acontece? Isso é importante. Você pega seu vizinho do lado, você é síndico, seu vizinho do lado está devendo, um exemplo, né? Seu vizinho do lado está devendo. Aí vai entrar com uma execução contra o vizinho. Quem que vai estar lá na audiência representando? O síndico? Como é que você chega em casa e olha para o seu vizinho? Então, muitos síndicos, eles protelam muito para ajuizar uma ação. O que nós pagar, exatamente. O que o nosso condomínio fez para amenizar? Nós contratamos uma empresa, né? E essa empresa ela faz não só a emissão dos boletos, como ela faz as cobranças, que não é uma cobrança pessoal, vamos dizer assim, né? Tira a pessoalidade. Exatamente, tira a pessoalidade. E é interessante, bacana, é importante também lembrar, gente, que tem um prazo, tá? Tem muito condomínio que eu já vi que perdeu o prazo de executar, que é 5 anos. Exato, não, porque o que acontece? Para você ajuizar a ação, tem o tempo,
Entendeu? Aí o que acontece? Por que muitos condomínios não ajuizam a ação? Porque tem que pagar as custas. E aí vai protelando, vai seguindo e vai levando. Aí quando vai a ajuização, já passou o prazo. Então, o segredo é, passou o prazo, vou fazer o que agora? Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo? Vem cá, senta aqui, vamos fazer um acordo. Aí tenta englobar toda essa dívida no acordo, porque o condômino pode te cobrar essa responsabilidade. Ah, mas você não cobrou Antes, né? Antes por quê? Responsabilidade é sua. Tá vendo, amigo síndico? E outra coisa que eu acho que é importante também, né, Alessandra, assim, a gente tá cercado de bom profissional, igual você falou, né? Se você tem uma boa assessoria, ela vai te orientar Sim. da melhor forma para resolver aquilo, né? Eu acho que a gente começar a entender que ser síndico não é ficar solitário, é o contrário. Muito pelo Não, contrário. é você estar sempre presente, como você fala, a gente conversou aqui de estar ouvindo a comunidade para entender o que ela quer, para dar resposta, para dar transparência e ter esse suporte de entender que como fosse um braço da sua equipe, né? A administradora, a assessoria, o engenheiro, o corretor de seguros. A empresa de manutenção. Entendeu? É o que salva. O que salva o síndico é a empresa de manutenção, que aí estragou alguma coisa, você já aciona imediatamente. Lá no nosso condomínio nós temos a manutenção preventiva também. Então ela toda semana passa, verifica se todo o sistema está tudo funcionando, tudo certinho, tá ok? Passou. Então o segredo é a manutenção preventiva, que aí você tira muitos problemas das suas costas. E é o que você falou, sempre procurar a ajuda de profissionais, que seja da contabilidade, que seja da manutenção, que seja do advogado, que seja o profissional específico para uma obra, contratação do engenheiro, fazer aquele processo licitatório de 3 orçamentos, tudinho, para assim, você... Você falou, tá importante, se for numa situação dos condomínios regulares. Gente, se for procurar um profissional, procura um profissional que entenda aquela situação. Né? Sim. Se é condomínio, o cara que tem de condomínio. Se é um cara que é condomínio, especializado em regularização, procura ele, porque ele vai saber o caminho das pedras. Sim. A gente ganha tempo, é investimento, a gente começar a entender que esses profissionais são investimento que a gente faz. Eu falo que é mais ou menos que nem um médico. Não tem um médico especialista em cabeça, um médico especialista em ossos. É mais ou menos a questão do advogado também. O advogado, quando chega o problema no seu escritório, você já sabe o caminho. O melhor caminho de solução aqui. Exatamente, o melhor caminho para ter a solução. E que nem sempre a solução é aquela que a gente quer. Porque o juiz ninguém sabe, cabeça de juiz, né? Mas assim, essa questão de condomínios irregulares aí, os síndicos sofrem muito. Verdade, verdade. Amigão síndico, cara, estou muito feliz de ter recebido a amiga Alessandra aqui hoje. Acho que é sobre isso, a gente trocar conhecimentos, né? Eu aprendo com vocês, aprendo comigo. Por isso que eu falo que o síndico está aqui, Saúde do Síndico está aqui. Esse programa é feito para isso, esse quadro é feito para acolher você. Eu percebo muito que nos eventos é um enxurrado de conhecimento e você não vê o síndico no palco para conversar, para falar, para expor. Outra coisa que eu venho falando há anos, inteligência emocional. Amigão síndico, busque ter inteligência emocional. É para a vida, né? Se a gente está bem mentalmente, as escolhas vão ser mais contribuição para a gente. Eu vejo que nós, como ser humano no geral, a gente falha muito em não buscar esse conhecimento emocional, que é algo que ajuda bastante, né? Porque a gente sabe que o ser síndico é um nível de estresse muito alto. Se você não estiver preparado, você pira, né? O que você pensa sobre isso? Praticar a lei dos 10 segundos, antes de qualquer coisa. Se você viu uma mensagem de alguém bem desaforada, alguma coisa, conte até 10, respire fundo e responda na maior calma, na maior tranquilidade, porque quando a pessoa vem áspera para o seu lado e você responde com educação, você já desmonta a pessoa. É verdade. Entendeu? Então, assim, o síndico é mais ou menos que nem o advogado, a gente trabalha com problema. Tudo que chega para o síndico é problema. Então, respirar fundo, ter cabeça fria para poder resolver aquele problema, que não é fácil. Mas é prazeroso, é bom demais. Eu amo ser síndico, eu amo síndicos do Brasil todo. Amiga Alessandra, gratidão pelo bate-papo, muito bacana a troca, né? Fica à vontade e deixa a mensagem final para os síndicos do Brasil, do mundo, do universo e outras galáxias também. Ninguém sabe, né? Vai que tem, né? Nós, síndicos, temos que ser uma classe unida, trocar conhecimento sempre e sempre procurar qualificações. Para quem não tem tempo, um curso online,
uma matéria, mesmo que seja puxar uma matéria ali no Google, porque o conhecimento é tudo. E se você tem um conhecimento, você consegue trazer isso para dentro da sua casa, para dentro do seu condomínio, para dentro da sua vida. Arro, amigo síndico! Foi mais uma edição do nosso de Síndico para Síndico. O síndico daqui, saúde do síndico está aí. Alessandra, muito obrigado pelo compartilhamento. Galera, muito obrigado, energias positivas e até o nosso próximo encontro. Falou, amigo síndico, amiga síndica.